Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas Deus honrou a vida dele e sua história teve uma reviravolta. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e neste vídeo vamos contar a história de José. Nice. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, manda naquele grupo de WhatsApp da igreja e manda pro seu amigo desviado, esse é o mais importante, hein? Nas terras de Canaã existia um homem chamado Jacó, e ele tinha 12 filhos de diferentes mães. É impossível. Ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. A gente vai deixar aqui na tela a imagem dos 12 filhos e de quem eram suas mães, fechou? Porém, um dos filhos de Jacó era o mais amado por ele. O nome dele era José. José era o filho favorito. Ele era filho de Raquel, a esposa mais amada de Jacó, que infelizmente tinha falecido quando seu irmão mais novo, Benjamim, nasceu. Ou seja, na hora do parto, ela faleceu. Faleceu. E pode deixar que a gente vai ter aqui um vídeo sobre Jacó, tá? Só espera. Nice. E Jacó, por amar muito seu filho, fez uma túnica toda especial para o seu filho José. E uma camisa da Nike original, mas usei tanto, que depois a camisa, deu ruim. José era um garoto bom, e quando tinha 17 anos, pastoreava junto com seus irmãos os rebanhos de seu pai. Ele ajudava os filhos de Bila e Zilpa, desculpa gente, os nomes é meio estranho. Mas ele contava a fama ruim desses seus irmãos pro seu pai Jacó. Quem é o X9? Ó pai, tal filho fez isso, ó pai, tal filho fez isso. Então ele é? Os irmãos de José perceberam que seu pai Jacó gostava muito mais de José do que deles. E eles não gostavam nada disso. Em Gênesis capítulo 37, versículo 4, diz assim: Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. A relação entre José e seus irmãos já não era boa. Moleque, sai do meu lado, cara. Calma, porrada vai lembrar? Contigo não, filha. Já te liberei. Mete o pé do meu lado. Aí aconteceu um fato. José, ele teve um sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. José, em vez de ficar quieto e orar, fez o quê? Contou para seus irmãos esse sonho. E seus irmãos, que já não gostavam dele, passaram a odiar mais ainda José. Seus irmãos ouviram esse sonho que José tinha acabado de contar e falaram: Ô José, tu tá malucão da cabeça? Tu acha mesmo que você vai reinar sobre a gente? Você vai virar o nosso rei, a gente vai virar seu servo e vai ficar ajoelhando pra você, assim, do nada. E então, depois disso, José ainda teve outro sonho. Tive outro sonho. E desta vez, o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. José, além de contar esse novo sonho para seus irmãos, também contou para seu pai. E Jacó prontamente repreendeu ele. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Ou seja, nem seu pai gostava desse sonho. Ah, não, aí ele extrapolou. Mas mesmo assim, Jacó ficou refletindo nesse sonho. E grava esse sonho na cabeça. Sabe que hora é agora, Pedro? Não sei não. Não sei. Era pra ser a hora da curiosidade, mas a gente esqueceu de colocar no roteiro. Mas continuando a história, os irmãos de José, além de raiva, ódio de José, também tinham ciúmes dele. Certa vez, seus irmãos foram cuidar do rebanho do seu pai, perto da cidade de Siquém. Jacó então mandou José dar uma espiada para ver o que seus irmãos estavam fazendo. Porque Davi, acredito que Jacó já estava desconfiado da má fama dos seus irmãos. Tipo de não ficar trabalhando ou ficar morcegando na hora do trabalho. E Jacó pediu para José trazer notícias para ele. E José obedeceu. José, no caminho para ver seus irmãos, encontrou um homem e pediu informação. Você viu um grupo de homens passando por aqui? E o homem respondeu: sim, eu vi. Eu vi um grupo de homens que falou que iria para Dotã. E José seguiu esse caminho para Dotã. Só que os irmãos dele viram ele de longe e, cheio de ódio no coração, planejavam, Morri. José. Eles diziam: lá vem aquele sonhador. E no versículo 20 diz exatamente assim: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos.
Porém, o irmão mais velho de José, o chamado Rúben, não gostou nada dessa ideia. E até ele tentou livrar José das mãos dos seus irmãos. Então Rúben diz: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Assim que José chegou perto de seus irmãos, eles rasgaram sua túnica e jogaram ele num poço vazio e que não tinha nem água. Pô, mano, a história tá ficando pesadona até agora. Quando seus irmãos se assentaram para fazer uma boca livre, eles viram de longe uma caravana de ismaelitas. E eles estavam levando camelos cheios de especiarias, como bálsamo e mirra. E eles estavam levando todas essas especiarias e essa caravana todas para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Judá que foi o vacilão. Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E infelizmente seus irmãos concordaram. Judá que foi o vacilão. Pois é, gente, os próprios irmãos de José estavam planejando vender ele como escravo para o Egito. Olha só que coisa ruim. E infelizmente eles conseguiram. Venderam José por 20 peças de prata e os ismaelitas, que compraram José, levaram ele para o Egito. Quando Rúben voltou para aquele poço, ele viu que José não estava mais lá. E com tanta tristeza e indignação, ele rasgou suas vestes, porque ele estava muito triste com o que seus irmãos fizeram com José. Mas, apesar de Rúben não gostar tanto de José, ele não participou desse motim de vender José como escravo. Rúben então perguntou a seus irmãos: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então os irmãos de José tiveram uma ideia. Mataram um bode, pegaram o sangue desse animal e jogaram na túnica de José. E então mandaram um recado para o seu pai Jacó dizendo: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. Jacó reconheceu na hora que aquela túnica rasgada era de José. E como ele viu que estava cheio de sangue, também achou que foi um animal selvagem que tinha devorado ele. Jacó então rasgou suas vestes, se vestiu de panos de saco e chorou amargamente por muitos dias. Todos seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. Eu sinceramente fico impressionado com a atitude cínica dos irmãos de José, que sabiam a verdade, viram a tristeza de Jacó e não contaram a verdade. Não! Não! Mas convenhamos, talvez eles estavam com medo de represárias ou o ódio que eles tinham de José era tão grande que deixaram pra lá. Nesse meio tempo, José, que já estava no Egito, foi vendido como escravo para Potifar. Potifar era oficial de Faraó e era capitão da sua guarda. Então... Não. Corte rápido. Faca. Melhor parar a história por agora. Nós vamos continuar a história de José na parte 2 desse vídeo, fica ligado. Então, pessoal, anota aí. Eu tiro 2 lições desse vídeo de hoje. A primeira: tome cuidado com o ódio que você carrega de algumas pessoas. Isso não é uma atitude de um cristão verdadeiro. Olha o que os irmãos de José fizeram. Chegaram ao ponto de querer matar o seu próprio irmão. Se você hoje que está vendo esse vídeo, você está nutrindo um ódio por alguém, por um amigo, por um familiar, peça a Deus para que tire isso do seu coração. Fique em paz, meu irmão. E a segunda lição que eu tiro: se você for pai e mãe de alguém, olha o que o amor de Jacó e José, mais do que seus outros irmãos, fez. Criou ciúme e ira entre aquela família. Então, se você tem um filho, ame-os igualmente. Fechou? Fala pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo e curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos do Facebook, manda nos grupos de Orkut, manda nos grupos de MSN, mas não se esquece de mandar para aquele seu amigo desviado. Vai que ele assiste esse vídeo e se inscreve no canal e aceita Jesus. E vou deixar a indicação aqui, o vídeo de Elias, o profeta que era botafoguense. Se você não assistiu esse vídeo ainda, clica lá, tá muito legal. Valeu, tamo junto.